eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos falar sobre um grupo de insetos, de organismos que é muito importante e tem se destacado nos últimos anos como ferramentas para o manejo integrado de pragas, que são os parasitoides. Embora nós tenhamos parasitoides, inclusive a gente já citou aqui em outros episódios, a Cotesia flavips, que é utilizada há décadas para o manejo da Diatreia saccharis, a broca da cana-de-açúcar, nós temos outros que têm sido registrados nessas últimas décadas, principalmente nos últimos 10 anos, e que têm sido adotados, então, como importantes ferramentas, auxiliando outros produtos biológicos e até mesmo os produtos químicos na manutenção do equilíbrio dentro das lavouras. Então, vamos falar sobre os parasitoides. Os parasitoides são importantes reguladores populacionais de insetos, visto que eles se utilizam de insetos praga como fonte de alimento, de desenvolvimento. Por isso, eles são considerados reguladores populacionais. E a maior parte dos parasitoides que a gente tem encontram-se dentro da ordem Hymenoptera. Isso não quer dizer que todos os himenópteros são parasitoides. Posso citar aqui para vocês as formigas, por exemplo, que são da ordem Hymenoptera, mas não são parasitoides. Entretanto, a maior parte dos parasitoides que a gente tem, a Cotesia flavips, parasitoides do gênero Telenomus, Trichogramma, eles são todos da ordem Hymenoptera. Então, essa ordem especificamente, aconteceram várias adaptações ao longo do tempo, adaptações evolutivas, para que os parasitoides conseguissem explorar bem o seu hospedeiro. Porque é importante a gente lembrar aqui, pessoal, que quando a gente fala de um predador, por exemplo, uma joaninha vai se alimentar de pulgões. Ela vai se alimentar de inúmeros pulgões, não é uma única presa, Então, ela se alimenta de 10, 15, 20. Tem trabalhos que mostram que uma joaninha pode comer até 200 pulgões por dia. Então, isso vai depender da necessidade ali, da qualidade da presa, Quanto mais adequada for essa presa, menor a quantidade que o predador vai precisar, mas é fato que esse predador pode se alimentar de inúmeras presas. O parasitoide não, a relação que ele tem com o hospedeiro é muito individual. É um hospedeiro para aquele parasitoide. Então imaginem, eu vou usar aqui como exemplo, as vespinhas do gênero Trichogramma, que são vespas de lepidópteros como um todo, Então, o Trichogramma, a fêmea, chega na postura ali de ovos de uma mariposa, por exemplo, e ela vai colocar um ovo dentro do ovo da mariposa. Mesma coisa o Telenomus, mas ele coloca o ovo dentro do ovo do percevejo. Existem alguns parasitoides que colocam até mais de um ovo dentro do hospedeiro, mas vamos considerar aqui o parasitoide colocando um ovo dentro do ovo hospedeiro. Então, aquela larva que vai eclodir do ovo, do parasitoide, imagina então, vamos lá, ovo do hospedeiro, o parasitoide coloca o seu ovo lá dentro. Do ovo do parasitoide vai eclodir uma larva, certo? E essa larva está ali fechada, presa dentro do ovo do hospedeiro. Então, os recursos que ela tem, os recursos alimentares para o seu desenvolvimento, são bastante limitados. É só aquilo que tem ali dentro. Ela não consegue sair deste ovo e ir para outro ovo se alimentar. Então, diferente dos predadores que têm várias presas, o parasitoide precisa explorar bem aquele recurso que é limitado. E aí, essa exploração do hospedeiro engloba 3 processos. Essa integração com o hospedeiro, a gente pode falar que englobam aí 3 processos, que são, o primeiro, a utilização de recursos nutricionais limitados pelo imaturo, já que o mesmo deverá finalizar seu desenvolvimento em um único hospedeiro, como acabei de colocar para vocês. Segundo, a alocação de alguns desses recursos ao estágio adulto. E terceiro, a aquisição e utilização de nutrientes durante a fase adulta. Então vejam que é um processo bastante complexo, Você tem ali um imaturo se desenvolvendo com recursos limitados e ele precisa também direcionar estes recursos ou parte desses recursos para o seu desenvolvimento das próximas fases. Esses parasitoides de ovos que eu citei aqui para vocês,
Então, eles passam as 3 fases iniciais de desenvolvimento, né, as 3 primeiras fases, ele passa ali dentro do ovo do hospedeiro, que são as fases de ovo, larva e pupa. Depois vai sair do ovo do hospedeiro o adulto já. Então, vejam que essa distribuição dos nutrientes, dos seus recursos, precisa ser muito bem feita para que o parasitoide consiga completar o seu ciclo de vida. São adaptações, são processos evolutivos que aconteceram e acontecem, né, ao longo do tempo, que precisam ser muito eficientes. Então, o que a gente pode dizer com muita clareza é que o parasitoide é extremamente dependente do seu hospedeiro. Imaginem a responsabilidade da fêmea, né, em escolher o hospedeiro para o desenvolvimento da sua prole. Seja um hospedeiro que vai ser um ovo, mesmo uma lagarta, uma pupa ou até mesmo o adulto, né, de algumas espécies de insetos. Então fica muito claro que o sucesso do parasitismo ele vai depender de decisões das fêmeas. É ela que precisa escolher ali, fazer o processo de seleção hospedeira para que a sua prole seja bem sucedida. E aí ela precisa, né, os parasitoides, os predadores também, mas voltando aqui para os parasitoides, eles precisam vencer alguns obstáculos que são impostos pelo hospedeiro, né? O hospedeiro também não está ali esperando que o parasitoide venha fazer o processo de parasitismo, muito pelo contrário, ele quer se defender. Então existem alguns impeditivos, né, alguns desafios que podem ser tanto barreiras físicas, morfológicas e também barreiras que vão mais voltadas ali para a parte fisiológica, o próprio sistema imune, né, o sistema imunológico do hospedeiro, há alguns aspectos comportamentais também, de fuga ou mesmo de se esconder, que acontece muito mais na relação entre predador e presa, mas que para os hospedeiros aqui nos parasitoides também pode acontecer, tá? Então, por último, para nós terminarmos a caracterização geral, né, dos parasitoides aqui, falando um pouco dos aspectos mais abrangentes do comportamento desses insetos, eles podem ser caracterizados mesmo de diferentes formas, dependendo da fase do hospedeiro que ele vai parasitar. Então, tem parasitoides de ovo e larva, só de larva, larva e pupa, apenas de pupa e parasitoides também de adultos. E dependendo da localização também no hospedeiro, ele vai ser classificado como endoparasitoide ou ectoparasitoide. Então, endo são aqueles que vão parasitar internamente e ecto a parte externa, né? O parasitismo vai acontecer ali de uma outra forma. Nós vamos ter um episódio só falando sobre isso, de endoparasitismo e ectoparasitismo. E além disso, o número também de indivíduos alocados pela fêmea em um único hospedeiro pode dividir esses parasitoides entre parasitoides solitários ou então parasitoides gregários. Parece muita coisa, de fato é, mas é mais um episódio para nós falarmos dos aspectos gerais. E ainda, do ponto de vista ecológico, os hospedeiros também podem ser caracterizados ou agrupados de diferentes formas. E a principal delas leva em consideração o seu comportamento durante o parasitismo, ou seja, se ele é capaz de se movimentar ou não durante o parasitismo. Esses grupos recebem 2 nomes. Nós temos os hospedeiros que são cenobiontes e os que são idiobiontes. Desculpa, nós temos os parasitoides, né? Então, se o parasitoide é idiobionte, é aquele que induz a paralisia no hospedeiro. Então, o hospedeiro ali, ele vai realmente, após o processo de parasitismo, ele não vai se alimentar, ele vai realmente ficar ali parado. Enquanto os parasitoides cenobiontes são aqueles que exploram hospedeiros que continuam a se movimentar. Por exemplo, a cotésia, que vai parasitar a lagarta, né? Então, ela parasita uma fase móvel do hospedeiro. São considerados os hospedeiros, os parasitoides cenobiontes. Então, para resumir, nós falamos um pouquinho sobre a relação, né, entre parasitoides e hospedeiros, uma relação muito específica, bastante desafiadora. O parasitoide precisa vencer algumas barreiras para conseguir realizar o parasitismo. Nós temos alimentação ou fatores nutricionais limitados, visto que é um ambiente fechado, seja o ovo, seja a lagarta, né, aqueles recursos ali são limitados. E nós temos a caracterização
tanto dos parasitoides quanto dos seus hospedeiros, a depender de algumas características aqui que nós comentamos, que vão desde a fase, né, em que o parasitoide vai fazer o processo de parasitismo, até a questão da mobilidade. Os parasitoides cenobiontes, aqueles que exploram hospedeiros que continuam a se movimentar, e os idiobiontes, que são aqueles que induzem a paralisia no hospedeiro, né? Então, eles vão explorar hospedeiros sésseis, vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal. É muita coisa para falar, é um assunto muito interessante, mas nós teremos outros episódios para discutir em detalhes algumas outras partes. Então, até a próxima semana. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.